Oi gente, hoje eu vim falar por que é essencial que todo mundo leia para poder viver, da Yeonmi Park. Are you listening? Primeiro que esse livro aqui vai nos mostrar o quão cocôzinho nossos problemas podem ser se comparado com problemas muito maiores que tem por aí mundo afora. A Yeonmi Park vai nos contar que muitas das famílias norte-coreanas não conseguem nem prever quando vão ter um potezinho de arroz na sua frente para uma refeição. Mas para entender um pouquinho por que essa população vive num estado de miséria tão grande, a gente precisa voltar um pouco lá para 1945, quando a Coreia do Norte surgiu como um país logo depois da Segunda Guerra Mundial. O país então foi governado por um ditador chamado Kim Il-sung, e sua família continua governando a Coreia do Norte com mão de ferro até os dias de hoje. No início, a Coreia do Norte era um país próspero, era um país com riquezas, já que a União Europeia não. Já que a União Soviética enviava suprimentos e ajudava a economia do país. Mas, depois da crise do petróleo em 1970, a Coreia do Norte entrou em crise, porque a União Soviética deixou de dar esse suporte e aí a crise econômica atingiu o país. Então, muita gente se viu sem ter um prato de comida, se viu num nível de miséria absurda e muitas dessas famílias, para conseguir sobreviver, se voltou para o comércio legal, inclusive a família da Yeonmi Park. E aí a gente chega no outro motivo do porquê você deve ler esse livro. Porque Para Poder Viver não vai falar só da miséria que esse povo passa. Ele vai falar que não há limites quando se trata de sobrevivência. O governo da Coreia do Norte descobre que o pai da Yeonmi estava fazendo atividades ilegais para conseguir enriquecer um pouco mais. Então ele é levado preso. Só que as prisões da Coreia do Norte, de acordo com Yeonmi, não são exatamente prisões. São tipo campos de concentração, o que pode ser confirmado por várias histórias com estrangeiros que vão visitar a Coreia do Norte. Teve um caso recentemente, em junho de 2017, de um americano que foi visitar a Coreia do Norte, que acabou fazendo uma brincadeira com um cartaz da propaganda do governo. Ele foi levado preso. Quando ele finalmente foi transferido para os Estados Unidos, o cara estava em coma e ele acabou falecendo. Então, como o pai da Yeonmi estava na prisão, a mãe desesperadamente foi tentar correr atrás de algum tipo de ajuda para conseguir tirar o cara de lá antes que ele morresse. E aí a Yeonmi e a irmã acabam vivendo sozinhas na casa. E aí ela relata que ela e a irmã começaram a comer insetos que tinham no quintal da casa ou por volta de onde elas moravam para conseguir sobreviver. É um relato que choca tanto quem tá lendo que dá vontade de largar o livro no meio da leitura e não ler mais, porque você não quer ver aquele mundo, você quer viver no seu mundinho, na sua bolha, que é mais fácil, é mais simples, é mais confortável. Eu não estava sonhando com liberdade quando fugi da Coreia do Norte. Eu nem mesmo sabia o que significava ser livre. Tudo que sabia era que se minha família ficasse para trás, provavelmente morreríamos de inanição, de alguma doença, das condições desumanas de um campo de trabalho para prisioneiros. A fome tornara-se insuportável. Eu queria arriscar minha vida pela promessa de uma tigela de arroz. Quando eu li esse tipo de coisa, eu me senti mal. Muito, muito mal. Você passa a se sentir mal por você ser uma pessoa privilegiada e ter um prato de comida na sua frente, enquanto tem milhões de outras pessoas que nem isso têm. Então, os problemas que você tem se transformam em pó. O outro motivo por que você precisa ler Para Poder Viver é que esse livro ele fala de um problema muito maior, que é a lavagem cerebral que os norte-coreanos sofrem pelo governo. Porque eles não são ensinados a amar outra coisa senão o governo. Eles não são ensinados a ter uma opinião própria, a entender que eles podem querer alguma coisa, a entender que eles podem não gostar de uma coisa e gostar de outra, a entender que eles são pessoas e indivíduos, com cada um com a sua particularidade. Nossa, isso ficou profundo. E se tem uma coisa que é muito forte no relato da Yeonmi, é o quanto esse governo mexe com a cabeça das pessoas. Porque a Yeonmi relata que mesmo quando ela fugiu da Coreia do Norte, ela sentia como se o imperador estivesse vendo ela e criticando ela pelas coisas que ela estava fazendo, e ela sentia como se tivesse um peso incrível nas costas dela, sabe? Por ela querer uma liberdade, por ela querer um prato de arroz, por ela querer uma vida. Na Coreia do Norte, não basta o governo controlar onde você vai, o que está estudando, onde trabalha e o que diz. Eles precisam controlar você e suas emoções, fazendo de você um escravo do Estado ao destruir sua individualidade e sua capacidade de reagir a situações com base em sua própria experiência de mundo. Outra coisa também, que é um outro motivo que você deve ler,
é para entender o quanto o conhecimento e o acesso à informação é essencial para que a gente possa desenvolver um pensamento crítico. A Yeonmi, ela não teve isso quando ela cresceu na Coreia do Norte, porque por ser um governo totalitário, a Coreia do Norte restringe as informações. E então a pessoa não desenvolve esse raciocínio crítico. Elas tendem a acreditar em tudo que o governo lhe diz, porque não tem acesso à informação, não tem como saber que existe outra coisa além daquilo. E ela narra isso no livro, ela narra como foi a experiência dela de começar a entender que ela poderia pensar por si própria. Eu lia para encher minha mente e bloquear as lembranças ruins, mas descobri que quanto mais eu lia, mais profundos ficavam meus pensamentos, minha visão se ampliava e minhas emoções ficavam menos rasas. O vocabulário na Coreia do Sul era muito mais rico do que aquele que eu conhecia, e quando você dispõe de mais palavras para descrever o mundo, você aumenta a sua aptidão para desenvolver pensamentos complexos. Na Coreia do Norte, o regime não quer que você pense, e eles odeiam sutilezas. Tudo é preto ou branco, sem meio termo. Por exemplo, na Coreia do Norte, o único tipo de amor que você pode descrever é o amor ao líder. Tínhamos ouvido a palavra amor sendo usada em sentidos diferentes nos programas de TV e filmes contrabandeados, mas não havia como aplicá-la na vida cotidiana da Coreia do Norte, nem com a sua família, nem seus amigos, seu marido ou sua mulher. Mas na Coreia do Sul havia muitas maneiras diferentes de expressar o amor por seus pais, por amigos, pela natureza, por Deus, por animais e, é claro, por seu amante. E aí você para e pensa no quão bizarro é viver nesse mundo, né? E é por isso que eu acho muito essencial que todo mundo leia, porque a gente precisa entender um pouco do que acontece no mundo afora e lutar para que ele mude, e lutar para que essas coisas sejam passado. E são assuntos que a gente tem que debater mais e precisam estar mais em alta, sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê aquele joinha. Se vocês querem ficar por dentro das atualizações do canal, não deixa de habilitar o sininho. Beijos e até a próxima!